No vídeo de hoje, a gente vai falar como o pão integral pode inflamar o seu organismo e te intoxicar. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. Você pode estar se perguntando, Nutri, mas comer pão é bíblico? Então, mas o pão que comemos hoje não é o mesmo pão lá da época de Jesus. O trigo presente no pão, ele mudou muito nos últimos 55 anos. Então, a quantidade de glúten, que é uma proteína presente no pão, ele aumentou em 400% nos últimos 55 anos. E se você quer entender um pouquinho mais sobre o glúten, a gente já falou sobre ele aqui no nosso programa, então você pode voltar lá, dar uma assistidinha e você vai entender um pouquinho mais sobre essa proteína e das consequências dele no nosso organismo. Então, se você acompanhou o programa, você vai entender que o glúten é uma proteína que ela inflama o seu organismo, ela causa, inclusive, alteração aí na absorção de nutrientes, na seleção do que entra no seu organismo. Então, eu não vou conseguir me aprofundar muito nisso hoje, porque hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o pão. E aí você vai entender, inclusive, por que o pão integral não é saudável para você. Então, nos dias atuais, eu procuro evitar de consumir, inclusive, e comprar pão aqui na minha casa. Não que a gente não consuma, a gente consome eventualmente, mas um dos problemas é porque, inclusive, o pão ele começou a causar aí no meu filho algumas alergias de pele que eu não conseguia resolver e eu só consegui resolver com a exclusão do pão. Então, não adianta selecionar pão integral ou pão tradicional, porque todos contêm o trigo e o grande problema de você consumir o pão é justamente a presença do trigo. E para aquelas pessoas que não conseguem ficar sem o pão, eu escuto muito isso, que elas enjoam de comer ovos, de comer um pãozinho low carb, de substituir por um pão sem glúten, por exemplo, mas elas não conseguem ficar sem o pão e o motivo disso é muito simples. O trigo, ele contém a casomorfina, que é uma substância viciante. Isso mesmo, ele vicia o seu organismo e isso justifica por que você não consegue ficar sem o pão. No entanto, é possível sim você desviciar, então você vai ter que aguentar ficar um período sem consumir esse pão para você desviciar, substituindo por outras alternativas. Então, o grande problema em se consumir pão, mesmo sendo pão integral, é a presença do trigo, por ele ser muito alergênico. Ok, então vamos dizer que o trigo não causasse nada disso, que o trigo não contesse glúten como nos dias atuais, fosse o mesmo trigo que se consumia há muitos anos atrás. Mesmo assim, quando você vai comprar um pão integral, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês e alertá-los, porque se você der uma olhadinha aqui nos ingredientes do pão integral, você pode até estar consumindo um pão 100% integral. O primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, tá? Mas se você olhar, é difícil você encontrar um pão integral no mercado que não contenha, por exemplo, açúcar na sua composição, que não contenha o óleo de soja ou um outro óleo vegetal, que inclusive ele também é inflamatório para o nosso organismo. Contém também conservantes. Então, olha só. Por exemplo, esse pãozinho que eu comprei aqui hoje, a validade dele, aqui na embalagem, a validade é de 10 dias. Então você imagina, um pão que fica 10 dias fora da geladeira e não estraga, consequentemente, isso não é natural. Então, coisas naturais, coisas de Deus, comida de verdade, elas estragam. Então, tente fazer, por exemplo, um pãozinho low carb, um pãozinho caseiro aí, deixa fora da geladeira para você ver se ele aguenta ficar 10 dias. Isso é sinal de que você tem aí uma quantidade muito grande de aditivos químicos. Então, cuidado, nem tudo que parece ser natural e saudável é. Por isso a importância de você aprender a ler rótulos, identificar os ingredientes presentes nesse rótulo. E um grande erro que eu vejo é que muitas vezes as pessoas olham no rótulo de embalagens de pão integral ou qualquer outro tipo de alimento e elas procuram sempre informações nutricionais, aqui na tabela nutricional, se contém sódio, quantidade de calorias, se tem fibra, se tem gorduras,
quantidade de carboidratos e elas esquecem de analisar a parte de ingredientes. Então, quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, menor o tempo de vida do consumidor. Então, fiquem atentos, porque pão integral, apesar de ele conter aí fibras, ser rico em fibras, ser um alimento mais integral, muitas vezes a quantidade aí de aditivos químicos presentes nesse alimento, ele não traz benefícios para você, fora a questão aí do glúten, que é uma proteína presente no trigo, que acaba inflamando o nosso organismo, podendo desenvolver várias hipersensibilidades, inflamando o seu organismo, atrapalhando na absorção de nutrientes e nem tudo que parece saudável é realmente saudável. Gostou dessas informações? Então eu te convido a visitar lá o meu canal, Viviane Benini Nutricionista. Eu já gravei, inclusive, vídeos explicando como que você faz o seu pão caseiro, o seu pão sem glúten em casa, que é bem simples e muito fácil de fazer. Um beijo carinhoso, fica com Deus e a gente se vê no nosso próximo programa.